Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 21 de outubro. A gente mostra nessa edição que a Agência Reguladora dos Estados Unidos autorizou o uso de qualquer vacina aprovada contra a Covid para dose de reforço. A Argentina vai congelar preços para combater a inflação. E aqui no Brasil, Bolsonaro disse que o Auxílio Brasil vai ser de R$ 400. Depois de 6 meses de trabalho, o relatório final da CPI da pandemia, elaborado pelo senador Renan Calheiros, foi apresentado à Comissão Parlamentar de Inquérito. Calheiros pediu no texto o indiciamento de 2 empresas e 67 pessoas, entre elas o presidente da República, Jair Bolsonaro. O relatório deve ser votado na próxima quarta-feira. O relatório de mais de 1.000 páginas foi lido em partes na manhã desta quarta-feira aos senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito. Renan Calheiros apontou 29 tipos penais e pediu o indiciamento de 2 empresas, a VTC-Log e a Precisa Medicamentos. O relator também apresentou denúncia contra 67 pessoas, entre elas deputados federais, ministros de Estado, inclusive o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ao chefe do executivo foram apontados 9 crimes: prevaricação, charlatanismo, incitação ao crime, emprego irregular de verba pública, epidemia com resultado de morte e outros. O líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, fez a leitura de um documento e afirmou que não há provas de que Bolsonaro tenha cometido crime. Um ato político não pode ensejar a criminalização de um presidente da República de um país com mais de 200 milhões de habitantes. O direito não pode ser utilizado como instrumento de política. Nesse sentido, ou se faz um relatório final técnico, ou se elabora uma opinião comprometida politicamente. Entre as justificativas apresentadas por Calheiros para o pedido de indiciamento, a defesa do uso da cloroquina e outros medicamentos sem eficácia comprovada no combate à Covid-19. Mesmo após estudos científicos, a OMS e outras autoridades sanitárias em todo o mundo demonstrarem a ineficácia desse tratamento. Tal defesa permaneceu inclusive no decorrer de 2021. O senador disse ainda que ao longo da investigação foi possível confirmar a existência de um gabinete paralelo composto por empresários, médicos e políticos e destacou que, graças ao trabalho da CPI, casos de corrupção na compra de vacinas foram evitados no país. O relator apresentou ainda a proposta de criação de um memorial para homenagear as vítimas da Covid e propôs projetos para combater a disseminação de notícias falsas, recomendando que a ciência seja fundamento de qualquer política de governo. Ao final da sessão, Omar Aziz disse que o relatório da CPI da pandemia não poderá ser engavetado por nenhuma autoridade, porque se tornou, a partir de agora, bem público do país. Os senadores têm agora uma semana para ler e conhecer a fundo o relatório de 1.180 páginas elaborado por Renan Calheiros. A votação será realizada no dia 26 de outubro, próxima terça-feira. Na oportunidade, os senadores da base do governo devem apresentar um voto em separado. Um dos incisos aqui desse crime é o extermínio. Eles estão acusando o presidente da República de promover intencionalmente extermínio de brasileiros. É disso que o relator está acusando o presidente Bolsonaro. O presidente da República, em razão das garantias constitucionais, não pôde ser convocado na CPI, não pôde ser investigado na CPI. Isso ofenderia a regra da separação de poderes. Mas ainda assim o relator vai lá e determina o seu indiciamento. Infelizmente o senador Renan Calheiros, num relatório muito fraco, um relatório que não tem nenhuma base jurídica, ele usa um instrumento que é legítimo da democracia como vingança contra o presidente Bolsonaro. E a população percebe isso. Se ele tivesse feito algo de útil nessa CPI, a gente estaria discutindo aqui agora nesse relatório como ajudar a população, como amenizar o sofrimento e a dor daqueles que sofreram durante a pandemia. Então, para mim é muito tranquilo, a gente não tem como trabalhar para que nenhum trecho do relatório seja retirado, porque nada no relatório presta. É um relatório inconstitucional. Não há uma coisa diferente a ser feita pela Procuradoria-Geral da República, a não ser arquivar.
Em nota, a Precisa Medicamentos negou veementemente as acusações feitas no relatório e afirmou que está à disposição para esclarecer todos os fatos. A VTC-Log informou em nota que recebeu com perplexidade e indignação o relatório final da CPI, cujo teor é absurdo, ofensivo, parcial, totalmente desvinculado dos fatos e calculado num juízo político sem lastro técnico. Afirmou ainda que a empresa atuou em todas as fases da CPI com lisura, respeito e transparência. O Palácio do Planalto não se pronunciou. O presidente Jair Bolsonaro participou do lançamento do edital para a construção do Ramal do Salgado, na cidade de Russas, no Ceará. A obra faz parte da transposição do Rio São Francisco. Em entrevista, Bolsonaro anunciou que o valor do Auxílio Brasil será de R$ 400. O investimento do governo federal será de R$ 600 milhões e a obra vai beneficiar 4.700.000 pessoas de 54 cidades cearenses. A construção será executada pelo Departamento Nacional de Obras Contra Secas. O anúncio do novo investimento faz parte da Jornada das Águas, evento que partiu da nascente histórica do Rio São Francisco, no norte de Minas Gerais, e vai percorrer os 9 estados do Nordeste com anúncios e entregas de obras de infraestrutura. Durante a visita, o presidente falou sobre a importância da ação e, principalmente, da água. Água é vida. Água é tudo para quem pouco tem. Se Deus quiser, nos próximos meses, concluiremos toda a transposição do São Francisco. Toda a transposição. Além de concluí-la, estamos investindo nas nascentes do São Francisco, fazendo reflorestamento, em especial no nosso estado de Minas Gerais. Na coletiva, Bolsonaro falou sobre o valor do Auxílio Brasil. Temos menos recursos que governos anteriores. Temos uma lei do teto que nós respeitamos. No passado, isso não existia. Mas mesmo assim, conseguimos fazer mais com menos recursos. Ontem nós decidimos, como está chegando ao fim o auxílio emergencial, dar uma majoração para o antigo programa Bolsa Família, agora chamado Auxílio Brasil, de R$ 400. Em Brasília, a declaração do presidente foi confirmada pelo ministro da Cidadania, João Roma. Em entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto, Roma afirmou que os pagamentos do novo programa social serão iniciados a partir do mês de novembro e que o governo terá responsabilidade fiscal com a implementação do Bolsa Auxílio. Não estamos aventando que o pagamento desses benefícios se dê através de créditos extraordinários. Estamos buscando dentro do governo todas as possibilidades para que o atendimento desses brasileiros necessitados sigam também de mãos dadas com a responsabilidade fiscal. E é sobre isso que nós estamos debruçados, trabalhando, tratando de detalhes para que nós possamos sim ofertar uma solução para todos esses brasileiros que precisam, sim, da assistência do governo federal nesse momento de muita dificuldade. O ministro da Cidadania garantiu que o benefício respeitará todas as regras fiscais vigentes e manterá a manutenção do teto de gastos. Com o novo programa, o ministro confirmou o fim da rodada de pagamentos do auxílio emergencial ainda neste mês de outubro. O novo programa social do governo pretende atingir cerca de 17 milhões de brasileiros e avançar gradualmente políticas integradas que atenderão aos brasileiros mais necessitados. Temos a responsabilidade de fazer com que esses recursos venham do próprio orçamento da União. Ninguém vai furar teto, ninguém vai fazer nenhuma estripulia no orçamento. Mas seria extremamente injusto deixar aproximadamente 17 milhões de pessoas com valor tão pouco no Bolsa Família. A Caixa Econômica Federal realiza hoje o pagamento de mais uma rodada do auxílio emergencial. Recebem hoje os beneficiários nascidos em fevereiro.
Por enquanto, o dinheiro só pode ser movimentado através do aplicativo Caixa Tem. Mas os saques e transferências estarão liberados para esse grupo a partir do dia 3 de novembro. Também recebe hoje a 7ª parcela quem faz parte do Bolsa Família e tem um NIS com final 4. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, reafirmou que as bandeiras tarifárias que encarecem a conta de luz dos brasileiros serão mantidas pelo menos até abril do ano que vem, mesmo se chover muito até lá. Desde o mês de junho, o consumidor paga mais pela conta de luz. Atualmente são acrescentados R$ 14,20 a cada 100 kW consumidos. Vamos conferir agora a previsão do tempo para essa quinta-feira em algumas cidades do país. Em São Paulo, o dia amanheceu ensolarado, mas a previsão é de que o céu fique encoberto durante o dia. A máxima prevista hoje é de 21 graus na capital paulista. Na cidade do Rio de Janeiro, situação parecida com a de São Paulo, tempo fechado e máxima também de 21. Em Porto Seguro, na Bahia, o sol aparece entre nuvens e a máxima pode chegar a 25 graus. Em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, o dia fica quente, com possibilidade de chuva no final da tarde. E a cidade pode registrar até 29 graus de temperatura. Em Manaus, tem previsão de chuva forte hoje e a máxima prevista também é de 29. Os preços de mais de 1.600 alimentos serão congelados na Argentina. A decisão foi anunciada pelo governo, mas as entidades do setor repudiam a decisão, alegando não serem responsáveis pela alta da inflação. Apesar do otimismo demonstrado pelo governo nos últimos dias, a entidade que representa as empresas alimentícias da Argentina declarou que ainda faltam condições para que seja aceito um acordo para retroagir e congelar os preços de mais de 1.600 produtos até o início de janeiro. O congelamento é uma tentativa de conter a inflação que disparou 52,5% em setembro em relação ao mesmo mês de 2020 e que acumulou alta de 37% nos primeiros 9 meses de 2021. A expectativa dos argentinos era de que os preços voltassem a se estabilizar por 90 dias, o que não aconteceu. O presidente da Coordenadoria da Indústria de Produtos Alimentícios, Daniel Funes, disse que não há condições para fechar acordo com o governo. A gente vai para o intervalo. Na volta tem a atualização dos casos, mortes e os números da vacinação contra a Covid. E você vai ver também que nos Estados Unidos a agência reguladora autorizou o uso de qualquer vacina aprovada para a dose de reforço. Até já. 8h46 no horário de Brasília. A Câmara dos Deputados rejeitou ontem a proposta de emenda à Constituição que alterava a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. A proposta, apoiada abertamente pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, era para aumentar o número de membros do Conselho indicados pelo Congresso. Como a PEC não passou nem pelo primeiro turno, a sessão foi encerrada e o Conselho continua como está, com 14 integrantes. O Brasil completou 2 semanas com a média móvel de mortes por Covid em queda. A média móvel de casos está baixando pelo 10º dia seguido. Em 24 horas foram confirmadas mais 373 mortes por Covid-19 no Brasil. Agora são 604.228 vítimas da doença. O Ministério da Saúde contabilizou 15.609 novos casos de um dia para o outro. Com isso, são 21.680.000 diagnósticos confirmados desde o início da pandemia. A média de mortes está em 379 registros por dia, com uma redução de 18% em relação a 2 semanas atrás. A curva apresenta tendência de queda pelo 14º dia seguido e está há 25 dias sem apontar aumento. A média móvel de casos indica 11.791 registros diários e apresenta tendência de queda pelo 10º dia seguido. No mapa por regiões, podemos ver que 7 estados apontaram alta nos óbitos pela Covid: Bahia, Ceará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Roraima e Tocantins. Já em estabilidade estão 11 unidades da federação e 8 estados apresentaram queda nas mortes. O Acre não divulgou os dados. O
Ministério da Saúde anunciou 2 reforços para o Programa Nacional de Imunizações. Em novembro, o Brasil deverá receber quase 8 milhões de doses da dose única, vacina de dose única da Janssen. Com os novos lotes previstos para dezembro, o total deverá ser de 28 milhões e 400 mil doses até o final do ano. E a Fiocruz entregou ontem mais 2 milhões e 100 mil doses da AstraZeneca. O Brasil já tem até agora mais da metade da população completamente imunizada. Cerca de 265 milhões e 600 mil doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 152 milhões e meio de pessoas, quase 152 milhões e meio, tomaram a primeira dose de uma das vacinas contra o coronavírus, ou 71,4% da população. Mais de 107 milhões tomaram a segunda dose, ou dose única, portanto, metade da população, e a dose de reforço já foi aplicada em mais de 5 milhões e 525 mil pessoas, o que dá 2,5% da população brasileira. Foram aplicadas em um dia mais de 2 milhões e 37 mil doses de vacinas contra a Covid em todo o país. 64% dos paulistas já foram imunizados com a primeira e a segunda dose das vacinas. Mato Grosso do Sul tem 62,2% de totalmente imunizados. A Agência Reguladora de Medicamentos americana aprovou o uso de qualquer uma das vacinas já autorizadas como reforço. Em um comunicado, a FDA também aprovou a aplicação de doses de reforço do imunizante da Johnson & Johnson para todas as pessoas maiores de 18 anos e a da Moderna para determinadas populações de risco, entre elas os idosos. Além das duas, a vacina desenvolvida pela aliança Pfizer-BioNTech também é aplicada nos Estados Unidos. Com a decisão da FDA, vai ser possível usar uma única dose de qualquer um dos 3 imunizantes como reforço à vacinação primária. Os dados que apoiam a deliberação do órgão provêm de pesquisas emergentes revistas pela FDA. O texto divulgado também advertiu para os efeitos colaterais incomuns associados às vacinas. As de RNA mensageiro, Pfizer e Moderna, foram associadas com maior risco de problemas cardíacos inflamatórios, miocardites e pericardites, especialmente em homens jovens. A vacina da Johnson & Johnson tem sido vinculada a um tipo de coágulo sanguíneo grave, pouco comum em combinação com níveis baixos de plaquetas 1 ou 2 semanas após a aplicação, com maior risco para mulheres entre 18 e 49 anos. O governo da Letônia, no leste europeu, anunciou toque de recolher de quase um mês por causa do ressurgimento da pandemia de Covid e da baixa taxa de vacinação no país. Cafés, cinemas, teatros e salas de concerto vão permanecer fechados e restaurantes só poderão oferecer comida para a viagem. Apenas lojas de alimentos e produtos básicos poderão permanecer abertas. A maior parte da força de trabalho deverá ser feita de forma remota, com exceção dos setores de construção, transporte e outros serviços que não podem ser realizados à distância. Após 10 horas de reunião em seu gabinete, Karins pediu desculpas aos que já foram vacinados e reforçou que as restrições valem para todos. Segundo ele, ainda há muitas pessoas não vacinadas que estão sendo contaminadas, morrendo nos hospitais. As escolas também deverão se adequar ao ensino à distância, exceto para as crianças mais novas, até o 3º ano do ensino básico, que poderão continuar a frequentar os estabelecimentos. A Organização Internacional Observatório dos Direitos Humanos acusou o governo cubano de abusos sistemáticos contra manifestantes. A entidade destacou prisões arbitrárias, maus tratos contra pessoas detidas e julgamentos abusivos em represália pelos protestos pacíficos em julho. Se han registrado masivas. Houve prisões em massa de cidadãos cubanos que simplesmente queriam protestar pacificamente e reivindicar seus direitos. Simplesmente protestar pacificamente, reclamar por seus direitos. As autoridades prenderam mais de 1.000 pessoas durante a onda repressiva. Deste total, mais de 500 continuam atrás das grades. Os autores do relatório documentaram em detalhes as violações dos direitos humanos contra 130 pessoas em 13 das 15 províncias cubanas. O Parlamento Europeu concedeu o prêmio Sakharov de defesa dos direitos humanos e de liberdade de pensamento ao opositor russo Alexei Navalny, que está preso.
O oposicionista russo Alexei Navalny, que está preso desde janeiro, recebeu o prêmio Sakharov de Liberdade de Pensamento concedido pelo Parlamento da União Europeia. Ele é o principal nome de oposição ao governo de Vladimir Putin. O prêmio anual é considerado um dos mais importantes no campo da defesa dos direitos humanos no mundo. É uma honra especial para mim anunciar a decisão da Conferência dos Presidentes de atribuir o prêmio Sakharov em 2021 a Alexei Navalny, um ativista anticorrupção russo e defensor da mudança. Alexei Navalny mostrou grande coragem nas suas tentativas de devolver a liberdade de escolha ao povo russo. Por muitos anos, lutou pelos direitos humanos e pela liberdade fundamental em seu país. Isso custou a sua liberdade e quase a sua vida. Navalny foi preso ao retornar à Rússia após se tratar de um envenenamento na Alemanha. Ele acusa o Kremlin de ser o responsável pela tentativa de homicídio. O opositor foi condenado a 2 anos e meio de prisão por um caso de fraude que remonta a 2014. Para muitos, a sentença não passou de uma manobra política. Agora, o opositor cumpre pena em uma prisão na região de Vladimir, a cerca de 100 quilômetros de Moscou. Em abril, Navalny fez um pedido de greve de fome para denunciar as condições de sua detenção. A FIFA anunciou que o Mundial de Clubes de 2021 será disputado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, mas ainda não definiu a data do torneio. O anúncio da nova sede da competição foi feita pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, em Zurique, na Suíça. Segundo o mandatário, a escolha dos Emirados Árabes se deu pelo fato do país já ter recebido o torneio do ano passado. O Japão, candidato para sediar o Mundial em dezembro deste ano, desistiu no mês passado devido à pandemia da Covid. A competição, que deve ocorrer no início de 2022, colocará em campo os campeões das 6 confederações globais, um representante do país sede e clubes convidados. O Brasil contará com um representante que será conhecido na final da Libertadores no dia 27 de novembro, disputada entre Palmeiras e Flamengo. Segundo as novas diretrizes sanitárias dos Emirados Árabes, turistas brasileiros com o ciclo vacinal completo poderão entrar no país e acompanhar de perto o seu clube do coração em busca do tão sonhado título. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Daqui a pouco, 10 da manhã no horário de Brasília, tem outras informações com a Patrícia Vereni. Tchau, bom dia.